Bom, gente, então agora nós vamos começar com a parte 2 da unidade 2, que tem como objetivo apresentar os conceitos básicos em ecologia de comunidades para a compreensão das relações ecológicas entre as espécies, padrão de diversidade e influência dos gradientes ambientais nas comunidades. Então, o termo comunidade significa um conjunto de espécies que ocorrem no mesmo tempo e espaço. As espécies desta comunidade, porém, podem interagir fortemente por meio de interações consumidor-recurso e interações competitivas. Em termos gerais, as espécies que formam uma comunidade são determinadas por 3 condições: restrições para a dispersão, restrições ambientais e dinâmica interna. As restrições para a dispersão influenciam diretamente no compartimento geográfico, que está relacionado com a possibilidade de uma espécie chegar a um determinado habitat, diante das barreiras geográficas impostas. As restrições ambientais influenciam diretamente o compartimento de habitat, e está relacionado com a capacidade das espécies persistirem sob as condições abióticas de cada local. Já a dinâmica interna influencia diretamente no compartimento ecológico, que está relacionado na dinâmica da comunidade, ou seja, nas interações biológicas realizadas pelas espécies que permitem sua persistência no ambiente. Então, uma comunidade pode ser definida em qualquer escala de hierarquia de hábitat. Poderíamos estudar a comunidade em nível de bioma, onde o clima seria o grande responsável pelos limites dos diferentes tipos de fitofisionomia. Em uma menor escala, poderíamos estudar somente um tipo de fitofisionomia. Em uma escala mais reduzida, poderíamos estudar as epífitas associadas às copas da vegetação dessa fitofisionomia. E numa escala menor ainda, poderíamos investigar a comunidade de invertebrados que habitam as bainhas foliares dessas epífitas. Em relação à escala, podemos então indicar: entre as diversas escalas de estudo de comunidades, nenhuma é mais legítima do que a outra. A escala de investigação apropriada depende dos tipos de questão que estão sendo propostas. Além da escala, em estudos de comunidades não são considerados todos os organismos presentes em uma área. Em geral, são restritos a um grupo taxonômico, por exemplo, insetos, aves, peixes ou árvores. Bom, o conceito de habitat, nicho e guilda. Habitat de organismo é o lugar onde ele vive ou o lugar para onde alguém irá procurá-lo. A palavra também é utilizada para se referir ao habitat de uma comunidade inteira. O conceito de nicho ecológico inclui não apenas o espaço físico ocupado pelo organismo, ou seja, o habitat, como também o seu papel funcional na comunidade, que seria a posição trófica, e a condição do ambiente, que são os gradientes ambientais de temperatura, umidade, pH, solo e outras condições de existência. O conceito de nicho ecológico depende não somente do lugar onde os organismos vivem, mas também do total de suas necessidades ambientais. Já as guildas se referem aos grupos de espécies com papéis e dimensões de nichos comparáveis dentro de uma comunidade. Uma guilda não pressupõe identidade taxonômica entre seus componentes, e sim a necessidade em termos de alimentação. Por exemplo, pássaros insetívoros, insetos nectívoros, animais herbívoros, etc. Espécies que ocupam o mesmo nicho em regiões geográficas diferentes são denominadas de equivalentes ecológicos. Nesse sentido, devemos considerar 3 aspectos do nicho ecológico: o nicho espacial, nicho trófico e o nicho multidimensional ou hipervolume. A diferenciação de nichos pode ser efetuada de muitas maneiras, incluindo a partição de recurso ou a utilização preferencial dos recursos por parte de uma espécie. Os recursos utilizados por espécies ecologicamente similares podem estar separados espacialmente ou temporalmente, espacialmente através da diferenciação de microhábitats e temporalmente através da utilização dos recursos em diferentes horas do dia, por exemplo, ou diferentes estações do ano. 2 espécies podem utilizar os mesmos recursos, mas sua capacidade é influenciada pelas condições ambientais. O nicho multidimensional ou hipervolumétrico refere-se às diversas condições mensuráveis do ambiente ou recurso, dentro do qual uma população consegue se manter. Cada eixo do hiperespaço ambiental corresponde a determinada condição ambiental ou um recurso, como, por exemplo, nitrogênio, solo, água, número de presas. O nicho ecológico.
O nicho ecológico se divide em nicho fundamental e nicho realizado. O nicho fundamental representa as condições ambientais onde a espécie pode sobreviver e reproduzir-se na ausência de competição interespecífica ou intraespecífica. Já o nicho realizado representa as condições ambientais onde a espécie pode sobreviver e reproduzir-se na presença de competição interespecífica. Interações entre as espécies. As interações entre as espécies está relacionado com a dinâmica interna da comunidade. 3 princípios baseados nessa categoria são especialmente dignos de ênfase. Interações negativas tendem a predominar em comunidades pioneiras ou em condições perturbadas, onde a seleção R neutraliza uma alta mortalidade. Na evolução e desenvolvimento de ecossistemas, as interações negativas tendem a ser minimizadas em favor da simbiose positiva, que melhora a sobrevivência das espécies interativas. Associações recentes ou novas têm maior probabilidade de desenvolver interações extremamente negativas do que associações mais antigas. Agora vamos falar um pouco sobre os índices de riqueza e diversidade, equabilidade e similaridade. São utilizadas 2 amplas abordagens para analisarmos a diversidade de espécies em situações diferentes, sendo a primeira pela acumulação de espécies por área amostral e a segunda pelos índices de diversidade. O conceito de diversidade de espécies possui 2 componentes: riqueza, que se refere ao número total de espécies em um levantamento, e uniformidade ou equabilidade, que explica o quanto é similar à abundância das espécies. O índice de Simpson é mais sensível à variação da abundância das espécies com maior abundância, ou seja, quanto mais uniforme o número de indivíduos de cada espécie e quanto mais indivíduos cada espécie possuir, maior será o valor do índice. O índice de Shannon é mais sensível a mudanças nas espécies raras, ou seja, quanto maior o número de espécies raras, isto é, espécies com poucos indivíduos, maior será o valor do índice. Equabilidade. Comunidades com número semelhante de indivíduos entre as espécies são mais equitativas, ou seja, abundâncias similares entre as espécies. Comunidades com menor similaridade e abundância das espécies são menos equitativas, onde o número de indivíduos entre as espécies é diferente. As comparações entre as composições de espécies de comunidades distintas podem ser realizadas baseadas em dados de presença e ausência das espécies. Índices de similaridade são considerados centrais em ecologia, sendo muito utilizados em estudos de comunidades para a compreensão da composição de espécies e similaridade entre as comunidades. Então, o índice de similaridade de Sorensen pondera mais as espécies comuns entre 2 áreas. Recomenda-se o uso do índice de Sorensen quando o número de espécies comuns entre as áreas amostradas forem baixos, pois assim o pesquisador estará valorizando a presença das espécies comuns entre as áreas. O índice de Jacquard, o peso para as espécies comuns e exclusivas é o mesmo. Assim, podem ser utilizados quando o número de espécies raras forem altos. Esses índices variam de 0, que seriam quando as 2 áreas não apresentarem nenhuma similaridade, a 1, quando as 2 áreas forem iguais, sendo que quanto mais próximo de 1, mais similar é. Diversidade alfa, beta e gama. Os diferentes níveis de diversidade são classificados em diversidade alfa, que refere-se à diversidade local de uma comunidade, diversidade beta, que é a medida da diferença ou da semelhança entre comunidades de hábitats diferentes, com base na variação de espécies encontradas, e diversidade gama, que diz respeito à diversidade regional, incluindo a riqueza de espécies do conjunto de comunidades que integram uma paisagem. Então agora nós finalizamos a parte 2 da unidade 2, vamos agora para a última parte da unidade 2.